4 minutos para as 3 horas. O negócio é o seguinte, tem que ficar ligado no computador, no acesso à internet, no acesso à conta bancária em especial, porque as fraudes eletrônicas estão aí. E as fraudes eletrônicas são responsáveis por 95% dos roubos e furtos aos bancos brasileiros. O Marcelo Camelo, que é especialista em desenvolvimento de software, está aqui conosco. Marcelo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Renato. Obrigado pelo convite. Então é o seguinte, Marcelo, se essa informação aqui eu entendi bem, significa que o pessoal rouba muito mais dinheiro fruto de fraudes eletrônicas do que em detonação de caixa eletrônico? Exatamente. Inclusive, o roubo virtual ou os crimes cibernéticos são uma das atividades criminosas mais rentáveis no mundo hoje, se não a mais rentável. E aqui no Brasil nós temos uma fragilidade maior, porque dentro da área financeira, alguns dos nossos clientes são empresas do setor financeiro, o que ocorre? Muitas fraudes começam com o roubo de senha por falta de cuidado do usuário, que não tem um programa de segurança adequado no seu computador, ou acessa suas informações pessoais num cybercafé ou num ambiente público sem o devido cuidado. Isso é perigoso, é? Isso é perigosíssimo. Quando você está, por exemplo, na praça de alimentação do shopping e acessa o Wi-Fi do shopping, que é acesso livre, liberado, pode ter um hacker sentado na mesa do seu lado, monitorando o seu acesso com um programa espião. Isso é extremamente fácil de fazer. É mesmo, é. Sim. Então, o que nós recomendamos é que você sempre, como cliente, como pessoa, faça acesso sempre da sua casa ou do seu trabalho, sempre num ambiente seguro, um ambiente controlado. Isso no caso de bancos? Sim, caso de bancos. Alguém pode pegar a senha de e-mail e tal, mas daí não tá. Se ali não consta também informação de banco, vai pegar a informação de e-mail, mas pode pegar também? Pode pegar também. Qualquer tipo de usuário e senha hoje é bastante frágil. O que nós temos observado também é que as fraudes elas acontecem por um outro caminho, é a fraude interna, ou seja, às vezes um funcionário, alguém dentro de uma organização financeira que está ali com segundas intenções. Então ele rouba informações sigilosas dos clientes, mas ele ainda não tem acesso à senha, mas ele se fazendo passar pelo cliente ou se fazendo passar pelo banco no contato com o cliente, ele tenta obter desse cliente a sua senha. Esse também é uma modalidade de crime bastante praticada aqui no Brasil. Né? É mais ou menos como se eles fizessem, no caso do falso sequestro, eles fizessem o falso recadastro bancário via telefone. E nós temos observado que a maioria dos clientes não tem o devido cuidado com seu usuário e sua senha e responde a qualquer telefonema sem prestar atenção em quem está do outro lado, sem averiguar se está recebendo um contato legítimo do banco ou não. Ah, isso é fundamental, né? O banco não liga pra gente. Não, é sempre não liga você. Pra gente. E se ligar é o seguinte, né? Não vai, eles não pedem qual é a tua senha, repita, não sei o que, não existe esse negócio. Né? Só que é o seguinte, os caras estão lá, né? Imagina, um bando de bandidos, os caras estão lá numa sala comendo pipoca e tal, com computador e tal, e eles começam a testar, né? Mandam para 100 mil pessoas, digamos que 50 caem, eles já faturam, né? Isso aí tá mesmo. o problema. Então a sua orientação é, no acesso a banco, fazer de casa. De casa ou dentro do espaço de trabalho, tendo antivírus, tendo firewall, tendo todas as ferramentas de segurança que são comuns nas organizações também. Uma dúvida, para quem baixa gratuitamente ferramenta de segurança, não pirata, gratuitamente, Sim. Isso aí já é o suficiente? É o início, é melhor do que nada, deve ser feito. E de tal maneira que você, cumprindo os requisitos que as ferramentas de segurança propõem, né? Não vou falar de marca A ou B aqui, Sim, mas sim. Todas elas que são sérias propõem, você pode ler inclusive os comentários sobre o que elas protegem, o que elas oferecem, e assim poder cuidar melhor do seu ativo, que é o acesso às informações. Quais são os quesitos, né? Quais são os procedimentos que eu, mesmo com o sistema de proteção, preciso adotar? Além desse de usar em casa e tal. Primeiro, usar uma senha forte. Nunca é demais lembrar que a tecnologia de usuário e senha é uma solução que está completando agora 50 anos de idade. Então ela é eficiente, ela é um tipo de chave. 50 mas ela, anos? O usuário e senha foi criado logo depois da Segunda Guerra Mundial no acesso aos primeiros sistemas computacionais. Olha só. Então, O Brasil estava rastejando, não tinha nada na época. Não tinha. O Brasil estava rastejando. Não, o Brasil entrou depois. O que ocorre, Renato, é que essa tecnologia, ela ainda é muito útil, a gente nunca deve descartá-la, mas ela sozinha não é suficiente. Então a gente recomenda, primeiro, que se tenha usuário e senha que não sejam comuns, né, que você não use número de documentos, nome de parentes, filhos, etc., como senha, que você crie senhas fortes, bem elaboradas e longas.
E sempre que possível, utilize algum tipo de controle biométrico, seja a sua digital ou até uma tecnologia nova. Mas como isso? Por exemplo, nos computadores mais novos, nos notebooks, por exemplo, você já tem o leitor de digital. Ah, já tem? Já tem, já vem incorporado nele. No notebook também? No notebook também. No iPad já? Não. Nos tablets tem programas que leem, então você abre a tela, ele lê, ele reconhece ali a sua digital. Ah, não sabia disso, importante isso, hein? Sim. Eu recomendo usar como uma camada adicional. Nunca substituir o usuário e senha completamente, mas acrescentar outros elementos. Mais uma barreira. Mais uma barreira. Mais uma barreira. Exatamente. E recentemente, estávamos comentando aqui fora do ar antes, nós começamos a usar o comportamento da pessoa como uma chave de acesso para autenticar a identidade dela. Opa, vamos explicar isso daqui a pouco, isso me chamou atenção. Quer dizer, então, através do perfil de comportamento eu consigo achar o caminho para identificar a senha de acesso de determinado usuário. Perfeito. Então a gente vai explicar isso daqui a pouco, depois do repórter CBN. Bom, o Marcelo Camelo, ele é especialista em desenvolvimento de software. Marcelo, você estava nos dizendo agora há pouco que, através do perfil do usuário, das características de comportamento do usuário, eu consigo descobrir a senha do mesmo. Como isso aí? Usar o comportamento como uma maneira de reforçar a sua senha, de reforçar a sua autenticidade na hora de acessar os seus sistemas, o seu banco, o seu e-mail, tudo que você tem acesso. A segurança funciona em informática mais ou menos da seguinte maneira, Renato. Primeiro, aquilo que você sabe, que no caso, sua senha. Seu usuário e sua senha. Depois, aquilo que você tem. Às vezes um token, às vezes um cartão de senhas, algum tipo de controle secundário para reforçar o primeiro. Mas essas duas coisas podem ser burladas, podem ser copiadas, podem ser roubadas. O token também é? O token também. O token mesmo, o token sendo uma tecnologia bastante avançada, o software que tem no token, ele está registrado em outro local. Sim, Aquele sim, local sim. pode ser hackeado. Sim, entendi. Né? Então foi criada uma terceira camada, que é aquilo que você é. Então, é o que você tem, o que você sabe e agora o que você é. E o que você é o seu comportamento. E aí como é que se pratica isso? Na hora que você vai digitar usuário e senha no teclado, o modo como o Renato digita é diferente do modo como o Marcelo digita, mesmo que digitemos as mesmas palavras. Então, se você é um usuário legítimo e eu sou o hacker que foi lá e de alguma maneira se apropriou do seu nome de usuário e da sua senha, e a hora que você não está ali por perto, eu vou tentar entrar no seu computador com seus dados, se eu tenho essa biometria comportamental, que é como se chama essa técnica, instalada, eu não consigo entrar no seu computador. Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. É o ritmo da digitação? Exatamente. É isso? É o ritmo da digitação? O peso, ritmo? Não, é só o ritmo. É tudo. É a combinação entre o que você digita, quanto tempo você tem Sim. em cada tecla, o tempo de intervalo entre uma tecla e outra e a combinação matemática disso. Olha só que interessante, né? Porque o que acontece, né? Como a gente acaba digitando a mesma senha, no caso de e-mail, várias vezes ao dia, conta bancária talvez com uma frequência menor, certo. Você já faz de uma forma automática que já tem um ritmo aquilo ali, né? A sua destreza é difícil. Agora, de no copiar. banco, às vezes o cara tá pensando, vem cá, minha senha e tal, imagino, e aí pode mudar o ritmo, de repente. É que tem tanta picaretagem que você precisa ampliar o número de barreiras, né? Exatamente. De garantias. Nós entendemos a segurança. Isso aí já existe hoje? Esse sistema? Já mas existe. isso pode ser utilizado em computador normal, com hardware? Sim, na sua casa, no seu trabalho. Com desktop, dá para utilizar no laptop, no tablet, no smartphone também. Isso já é possível? Já é possível, já existe, já tá em operação. Mas isso aí, por exemplo, tem que comprar o programa. Tem que comprar o programa, mas a grande vantagem, Renato, é que ele te dá uma camada adicional de proteção que não substitui as demais, não conflita com as outras coisas. Você não precisa parar de usar usuário e senha, não precisa jogar fora o token ou o cartão de senhas ou qualquer outra ferramenta. Na verdade, você está acrescentando, como você disse, uma barreira. E essa barreira, ela não pode ser burlada. Por quê? Porque essa barreira é o seu comportamento. Quando se rouba o usuário e senha de alguém, ou quando se invade uma sessão de internet, a pessoa, né, o fraudador, ele está se fazendo passar por outra pessoa. Ele está falsificando uma identidade. Porém, na hora de digitar no teclado ou no teclado virtual do tablet, você tem uma destreza e um comportamento que espelham você. Entendi. É o ritmo, né? O ritmo da teclada. O ritmo a e velocidade. Todas as características. Olha só que interessante. Quanto é que custa esse programa? Olha, para baixar?
Hoje ele está sendo comercializado só para empresas, para organizações, porque ele pede grandes volumes para poder ser viável. Entendi. Mas aí bancos, instituições de ensino disponibilizam para os seus usuários. Para o cliente, né? Exatamente. Sem custo, imagino. Sem custo, um custo irrisório. Porque quando se coloca isso para um público, por exemplo, dos bancos, né, para o usuário, vai te custar talvez R$1 por mês por pessoa. Mas olha só que interessante, hein? Meu Deus do céu, o que já não inventaram? Onde é que se guarda as senhas, hein? Na cabeça, tá? Mas tem tanta senha que de repente o cara não consegue guardar todas. Gente de idade, tem muita gente de idade que acaba anotando no papelzinho e tal, que é perigoso também, né? Exatamente. A senha... Botar no cofre, o cara esquece a senha do cofre, também não adianta, né? Hein? Exatamente. A melhor maneira de você proteger o acesso às suas informações é sendo você mesmo. E nesse ponto é que o comportamento funciona como uma chave. É como se o comportamento fosse a sua senha. Então o modo como você digita te dá acesso às suas tudo informações. Bem, mas tô dizendo... sim. Nesse aspecto, sim. Mas eu digo assim, eu quero guardar a senha do e-mail, do Facebook, do e-mail do trabalho, do banco. Tem gente que tem 2, 3 contas bancárias. Enfim, tem senha de cartão de bonificação, enfim, tem tudo que é senha, tudo que é lugar tem senha hoje, né? Eu quero guardar tudo isso. Eu guardo onde? No meu e-mail, nas nuvens eu deixo? Como é que se faz? Existem no e-mail não. No e-mail não. Jamais? Não, até porque os e-mails que nós usamos hoje, qualquer e-mail de um provedor gratuito, ele não é 100% privado. Né? A sua privacidade não é 100% garantida. Significa que alguém pode, mesmo sem ter a minha senha, pode acessar? Sim. Nós vimos recentemente nos casos... O Google pode acessar? O Gmail pode acessar? Exatamente. O exemplo está perfeito. Porque a sua informação ela está protegida em relação aos usuários em comum, mas não em relação ao provedor de serviço. Ele tem acesso a tudo que você colocar lá dentro. O provedor de serviço, no caso, para quem tem... só para trazer um exemplo aqui, para quem tem Gmail, é o Google? Exatamente. É isso? Isso mesmo. Olha só. E você colocando os seus dados particulares num ambiente externo, você sempre está correndo o risco da falta de segurança naquele ambiente. Mesmo que seja no Japão. Né? Nós vimos aí ano passado que uma grande marca de videogames que tem um cloud computing, né? um sistema de computação em nuvens, teve os dados dos seus usuários do mundo inteiro roubados e tiveram que tirar o sistema do ar por vários meses para corrigir essa falha de segurança. Sim. Empresas de cartão de crédito nos Estados Unidos tiveram o mesmo tipo de problema. Quando você está numa situação como essa, você pode guardar a sua senha onde? Eu vou guardar em uma pasta criptografada nas nuvens. Você precisa ter consciência de que aonde você armazena a informação está limitado ao nível de segurança daquele local. Claro. Então a segurança nunca é completa. Mas se eu quero deixar num arquivo no meu desktop, né? No meu computador de casa. E aí, é seguro ou não? É seguro se você tiver proteção no seu computador, né? Tenha sempre um firewall e um antivírus atualizados. Essas proteções, embora sejam bastante tradicionais, elas são muito eficientes sempre que estejam atualizadas. Não deixe o seu computador conectado na internet desnecessariamente. Por quê? Porque se você está conectado na internet... É mais tempo que você tem... quer dizer, a sua porta está aberta. A sua porta pode estar aberta. A porta está trancada. Você pode estar disponível para acesso de terceiros sem saber. Entendi. Né? Então mantenha seu antivírus atualizado e o firewall também. Para quem não sabe, o que é firewall? Firewall é um programa que protege contra acessos indevidos de fora para dentro do seu computador. Né? Ele só permite que outros programas tenham acesso ao seu computador, como um browser, né? Um navegador de internet, com a sua autorização. Esses programas que mudam a toda hora para baixar de forma gratuita músicas, compartilhamento de músicas, né? São um risco muito grande. Vários usuários do mundo todo compartilham músicas. Você bota lá a música que quiser e baixa a música. Sim. Primeiro, até não sei do ponto de vista da legalidade, né? Não sei se você está baixando da gravadora ou está pegando de outra pessoa que você não sabe a origem, enfim. Isso é perigoso, é? É perigoso. Por quê? Porque é um ambiente onde hackers e outros fraudadores podem se infiltrar facilmente. Ele pode criar uma conta fake, sem dar nome real nem nada, teoricamente compartilhar uma música que pode não ter direitos autorais, que hoje é muito comum músicas serem publicadas pelos próprios autores, né, para ganhar visibilidade. Só que dentro daquela música ele pode colocar um código, um malware, para quê? Para que quando você baixar no seu computador, aquele código malicioso dê
ao hacker o controle do seu computador. Máquina. Quer dizer, você está baixando a música, mas também está abrindo a porta para um espião. Para um espião, exatamente. Programa espião. Pode chegar dentro da música, vem um espião? Pode, é muito fácil colocar isso hoje em dia. Mesmo, inclusive, isso, né? Existem cursos na internet para ensinar você a ser hacker, pra você ter uma ideia. Mas os caras ensinam a fazer bomba na internet? Né? Ensinar a ser hacker é fácil. A internet é o mundo, né? A internet é o mundo, só é um ambiente diferente, né? Não é isso? Exatamente. Tudo que acontece no mundo acontece na internet também. Perfeito. Às vezes no mundo até pior. Você colocou uma coisa que é fantástica e que as pessoas precisam ter consciência. A internet reflete aquilo que nós temos no mundo real. E algumas coisas são amplificadas. Por exemplo, na internet as pessoas podem compartilhar e divulgar mais informações com mais rapidez e atingir mais pessoas do que no mundo real. Sim. Tanto para o bem quanto para o mal. Claro. E é disso que os hackers e fraudadores se valem. Então, por exemplo, ele pode criar um tipo de programa chamado botnet. Botnet é um programa espião maldoso que tem a função de roubar dados, de se fazer passar por outra pessoa para ter acesso a informações sensíveis. A gente chama de informações sensíveis, informações cadastrais, dados pessoais, dados financeiros, dados de trabalho, tudo aquilo que possa ser usado para movimentar dinheiro ou para transferir bens e direitos para outras pessoas. Né? E isso hoje pode ser embarcado dentro de músicas, pode ser embarcado dentro de fotos no Instagram, dentro de posts. Quer dizer, você pensa que está apenas vendo uma foto, está vendo um post no Facebook e tal, está recebendo uma música, e não é só isso. Pode ser isso disfarçado de um espião. Exatamente. Por isso você nunca deve abrir e acessar nenhuma informação sem saber qual é a origem. Então, se o Marcelo é amigo do Renato e mandou para o Renato uma informação, o Renato pensa, eu conheço o Marcelo. Tudo bem, na boa. Acho que eu posso abrir. Tranquilo. Agora se não conheço, deleta. Não conhece, deleta. Não arrisque. E se bobear, já bloqueia de cara. Exatamente. Vamos pensar, no mundo real, você abriria a porta para um estranho? Você daria a chave do seu carro para um estranho? É perfeito. Não faça isso na internet. É possível mensurar hoje, em termos de Brasil, o volume financeiro que é desviado em função disso? Renato, ano passado foi feito um estudo nível global, e desse estudo foi feita uma estimativa para o Brasil. Em nível global, são mais de 100 bilhões de dólares por ano de prejuízo. 100 bilhões de dólares. Isso. Entre fraudes bancárias e de outras naturezas. O Brasil se estima que sejam superior a 5 bilhões de dólares o prejuízo anual. Quer dizer, então, o seguinte, né? Chama muito mais atenção a detonação de caixa eletrônico. Sim. Do que uma fraude que é invisível. Exatamente. Né? Agora, o que a gente tem que estar ligado mesmo, eu não sei se o governo está nessa área, de vez em quando a gente vê alguma coisa assim, Polícia Federal com setor de inteligência e tal, bem equipado, tem que combater isso, né? Muito, na mesma proporção que se combate e não se consegue resolver, até que em Santa Catarina se resolveu, detonação de caixa eletrônico, na mesma proporção tem que se trabalhar isso aí, né? Na área preventiva, nos crimes cibernéticos, né? Exatamente. Um aspecto interessante que você falou, quando há detonação de um caixa eletrônico, então há uma comoção, há um impacto físico muito forte, grande. Né? A imagem. Nos crimes virtuais, nos crimes cibernéticos, a gente não tem essa invisível, essa não tem dinâmica. repercussão, é invisível, né? Muito bem. Marcelo, obrigado aí pela tua atenção. Obrigado, Renato. Foste muito esclarecedor aqui. Imagino que serviste aí para alertar as pessoas, né? Um serviço de utilidade pública. O Marcelo Camelo, que é especialista em desenvolvimento de software. Muito obrigado pela tua atenção. Obrigado, Renato.